Olá e bem-vindo à série de podcasts do YouTube de Diniz Guarda em parceria com o Open Business Council Org e ctcabc.com. Mais uma vez estamos aqui para traçar o perfil de líderes globais e personalidades que estão mudando o mundo. E hoje estou realmente bastante orgulhoso desta entrevista e, na verdade, estou ansioso porque eu diria que sou um fã da personalidade que estou entrevistando e isso impactou minha vida. Então, eu acho que o valor que normalmente eu leio é bastante grande, provavelmente vou separá-lo desta parte, mas estou entrevistando Lars Sjöberg Christensen, que é a personalidade sênior, um banqueiro, empreendedor e investidor dinamarquês que cofundou o que se tornou o Saxo Bank e também uma plataforma de negociação e investimento financeiro multiativos que tem realmente mudado a forma como a negociação mundial é processada e também mudando a forma como a negociação Forex é feita mundialmente, mas também foi uma das provavelmente primeiras empresas fintech no mundo que criou muitas coisas que estamos discutindo agora em termos de finanças e tecnologia. Lars Christensen também é o fundador e presidente da Concordium, uma blockchain que permite a indivíduos, empresas e instituições públicas usar a tecnologia blockchain sem permissão, de uma maneira que é privada, confiável, escalável e está em conformidade com as regulamentações e muito focada em criar novos sistemas para a identidade em diferentes áreas. Eu acho que o currículo e o histórico de Lars são incríveis por criar uma das instituições financeiras mais importantes na Dinamarca, mas também na Suíça e em todo o mundo, mas também seu papel em termos de definição de ideias, tendências e também cultura em termos de governança. Sou um grande fã do trabalho que Lars fez, eu também fui um funcionário do Saxo Bank, então tive o privilégio de trabalhar de perto com a organização, aprendendo muito. Na verdade, parte do meu conhecimento financeiro, corporativo, cultural e de gestão, eu tenho que dizer com honra e respeito, foram parte do Lars ensinamentos, não diretamente, mas também como um funcionário que eu era, e me sinto realmente privilegiado por estar aqui, e estou dizendo isso com humildade, mas também com orgulho. E uma das coisas que eu respeito sobre Lars é a sua capacidade de liderança de pensamento e as fortes opiniões em termos de ideias, finanças, sociedade, mas também em termos de mudar as coisas. Lars é um investidor ativo e também empreendedor que esteve envolvido desde o negócio de restaurantes até o futebol e vários restaurantes gourmet. E também esteve por trás dos primeiros restaurantes 3 estrelas Michelin, Geranium em Copenhague e o icônico Café Dantorelli também em Copenhague, Dinamarca. Acho que a biografia pode continuar, provavelmente farei uma separada para a biografia, porque sei que ele também tem um grande segmento em termos do ecossistema do Saxo Bank e agora Concórdio. Estou ansioso para conversar e discutir ideias e o impacto do seu trabalho e o impacto muito presente agora. Lars, bem-vindo à nossa série. Muito obrigado e obrigado por essa introdução extensa e amigável, eu aprecio isso. E bom te ver novamente. Não, o prazer é meu, né? E acho que estou realmente honrado em estar aqui com você, mas também eu sempre aprendo com você. É uma das coisas que amo sobre o Saxo Bank. Espero que transmitamos isso para nosso público global, de alguém que lidera o caminho com iniciativa, responsabilidade e, por exemplo, algo que admiro profundamente. Então, Lars, eu gostaria de começar por... Então, você tem um fundo fantástico sobre o qual poderíamos realmente falar, provavelmente por algumas horas. Mas gostaria de começar pelos seus princípios básicos. Acho que provavelmente as pessoas não sabem tanto sobre seus princípios básicos, e eu gostaria de dizer, porque também sendo dinamarquês, e sei que você é muito orgulhoso, embora seja um cidadão do mundo, pensa um pouco sobre sua educação e base, que provavelmente é uma das coisas que é menos conhecida, especialmente desde a sua infância, para se tornar quem você é agora, sim, eu. Diria sim, minha educação foi em grande parte relevante para o que faço, porque nunca tive uma educação financeira ou econômica. E embora eu provavelmente sempre tenha sido melhor em matemática do que em linguagem, eu preferia linguagem. Então me concentrei nisso e aprendi latim e grego antigo, o que não tem sido muito útil, mas é um bom passatempo.
mas eu nunca fui para a universidade. Tirei um ano de folga quando terminei com o tipo de qualificação de pequenas educações e nunca voltei para isso porque fiquei tão empolgado em fazer negócios. Então eu estava dizendo tudo a ver com finanças e economia e blockchain. Por falar nisso, eu sou praticamente autodidata, mas eu posso ler latim, mas isso não me ajudou muito. Mas isso provavelmente te trouxe as ideias e a força de mente que você tem. E eu acho que compartilhei essa paixão com você, língua e literatura. Mas também você é um escritor também e você tem muita coisa. Então vamos começar com uma pergunta relacionada. Então, sendo uma pessoa de linguagem antiga e literatura também, de todas essas partes, como você chegou a criar um dos maiores e mais inovadores bancos do mundo? Então, eu acho que essa é uma boa história. Sim, através de uma variedade de maneiras, eu diria que eu não realmente, quando eu era jovem, eu não olhei particularmente para o setor financeiro, mas quando eu estava nos meus 20 e poucos anos, eu fiquei um pouco fascinado. Tive alguns amigos que foram para Londres e se saíram muito bem, então comecei a ler o Financial Times, etc. E um dia pensei que eu tinha que ir e experimentar isso. Então, depois de fazer várias coisas, eu tive um bar na Espanha. Eu trabalhei num restaurante e pensei, sabe, isso é divertido. E, na verdade, dando a volta completa, como você disse, agora estou de volta a possuir alguns bons restaurantes. Mas eu queria algo diferente naquela época e fui para Londres com minha modesta experiência de leitura do Financial Times e estudando vários cursos e livros financeiros. Fui a alguns corretores e disse, né, acho que posso ajudá-los a construir um mercado na Dinamarca, em particular de onde eu vim. Naquela época em Londres, era como se eles quase não soubessem nada sobre o continente. Para eles, isso era muito exótico. E disseram, vamos tentar. Consegui um emprego na segunda ou terceira entrevista e continuei a aprender e me concentrei um pouco em tentar trazer derivativos e câmbio para a Dinamarca, o que não era muito difundido na época, mas achei isso excitante e tive algum sucesso razoável com isso e consegui alguns clientes, ganhei algum dinheiro e então tive a oportunidade de um dos meus clientes de começar uma pequena corretora com ele. Meu parceiro de muitos anos veio de lá e fundamos um negócio muito pequeno que posteriormente se tornou o Saxo Bank. Nos primeiros anos eu estava realmente trabalhando em Londres, apoiando este pequeno negócio no meu trabalho na época, mas depois de alguns anos pensei que gostaria de estar no terreno e me juntei a ele por volta de 1995. Nós fundamos a empresa em 1992. Então é assim que cheguei lá e então obviamente a razão para fazer sua própria coisa era porque algumas das coisas que vi em Londres não me impressionaram muito e então tivemos esse tipo de sensação de que talvez pudéssemos fazer algo melhor, talvez pudéssemos fazer algo mais centrado no cliente. E na verdade não tinha ideia sobre a internet naquela época, que meio que surgiu depois de alguns anos e então obviamente isso se tornou nosso foco principal quando percebemos que havia algo aqui que poderia ter potencial transformador não apenas para a indústria financeira, mas para o mundo como um todo. Então, desde o momento em que nos envolvemos com isso, ficamos cada vez mais entusiasmados e acabamos lançando uma das primeiras plataformas de negociação do mundo para câmbio. E, subsequentemente, é claro, isso se tornou uma oferta muito mais ampla, muito mais multiativos do que apenas câmbio, mas começamos com câmbio e isso se presta bem a isso, porque os velhos tempos de câmbio eram muito elitistas, se você quiser. Você está sentado aí com duas mãos e dois ouvidos, sabe? Há um limite para quantos telefones você pode atender e você tem todo o painel acendendo à sua frente quando algo importante acontece e tentando ver quem você escolheria primeiro, sabe? Mas com a internet tivemos a capacidade de atender primeiro dezenas e depois centenas e depois milhares de pessoas ao mesmo tempo e de muitas maneiras, né, isso ampliou essa indústria para um público muito mais amplo do que tinha antes disso.
Sim, definitivamente o Saxo Bank criou uma revolução de ponta em termos de negociação e provavelmente foi a primeira plataforma tecnológica, como você disse, né? Era um banco baseado na internet e negociação baseada na internet. Então, você pode nos contar sobre, porque como você disse, foi o início da internet e o Saxo Bank desde o início foi adotivo, adotou todas essas diferentes partes e realmente criou uma cultura que traria o Vale do Silício para a Dinamarca, mas também trazendo a cultura da Dinamarca para o mundo, o que era bastante único, as diferentes culturas que você trouxe para a equipe. Trouxe para a equipe as multinacionalidades, o escopo internacional e também a inovação, porque continua a inovação tanto da tecnologia, finanças e cultura. Então, se você pudesse falar sobre a história e a concepção nesse nível. Eu estava aprendendo, fazendo e então encontrando maneiras de avançar que eram um pouco diferentes de como outras pessoas faziam as coisas. Parte do plano nos primeiros anos, mas então, na verdade, mal existia em 92 quando formamos o negócio. Mas vimos o potencial nisso relativamente cedo. Pelo menos encontramos uma forma de nos destacar, já que ninguém mais fazia isso. Os grandes bancos só trouxeram suas plataformas de negociação anos depois. A iTrade foi uma das pioneiras nos mercados de ações, mas havia pouca adoção na época. Mas nós pensamos, né, sabe, talvez apenas nessa única coisa, né, poderíamos ter uma vantagem em relação ao resto do mercado, sabe? Quando estávamos fazendo negociações normais, não tínhamos tanto capital quanto os grandes bancos, não tínhamos os mesmos belos palácios de mármore, não podíamos contratar analistas de $1 milhão, então estávamos realmente tentando encontrar um ângulo e esse ângulo acabou sendo a internet primeiro, com um site muito inicial e posteriormente, claro, com a própria plataforma de negociação. Então foi muito a arte do necessário e tentando pensar em maneiras de nos diferenciarmos em um mundo bastante lotado de pessoas, apenas pegando o telefone e citando o seu preço, sabe? Então eu diria que veio muito dessa necessidade de se diferenciar. Posteriormente percebemos que a demanda era, talvez tenhamos acertado algo logo no início. Na verdade, não conseguimos muitos clientes, mas começamos a ver interesse de pessoas que antes não teriam passado 5 minutos conosco dos grandes bancos, porque eles estavam começando a entender que talvez isso fosse uma nova maneira de fazer as coisas. Então, de repente, tínhamos, sabe, pessoas do Deutsche e Goldman nos ligando sem solicitação, o que certamente não teria acontecido antes disso e não era realmente justificado pelo nosso tamanho. Mas provavelmente foi quando percebemos que talvez tivéssemos acertado uma tendência precoce. E a questão das muitas nacionalidades era, na verdade, também um aprendizado na prática, sabe? Nós realmente tínhamos uma equipe vindo de Portugal, dizendo que realmente amamos isso. Nós adoramos essa plataforma, queremos trabalhar para você, mas não temos nenhum negócio no momento. Em Portugal disseram que isso não importa e que vão construir. E eles fizeram e foi meio que quando percebemos, sabe, que poderíamos viajar muito mais longe do que a Dinamarca e Escandinávia e também o benefício de ter pessoas locais envolvidas, sabe? Porque naqueles dias, pelo menos era muito, sabe? Se você tinha alguém viajando para apresentar suas possíveis ações. Seriam caras ingleses, caras americanos, o idioma seria inglês e então percebemos que, na verdade, em muitos aspectos, né? Se você tem pessoas que falam o idioma local, tem um entendimento dessa cultura, ou nós também tivemos uma aventura. Eu diria que era realmente mais importante para mim se as pessoas vinham com uma nova abertura de uma nova área, num novo país, um novo grupo de idiomas, mais do que se eles tinham um mestrado em administração de empresas ou um currículo muito impressionante, porque vimos que o que funcionava era levar essa tecnologia, que era bastante rara na época, sabe? Não havia muita concorrência. E quando podíamos levar isso adiante e também entender a área local, o país local, nós conseguiríamos, primeiro de tudo, nós quase nunca teríamos concorrência direta. E, em segundo lugar, a pequena concorrência que existia vinha de Londres e Nova York e falava apenas inglês, e então nos tornamos bastante fãs de obter o máximo de idiomas possível e também de construir a plataforma em si. Em muitos idiomas eu
acho que bem cedo estava em 5, 10 idiomas e provavelmente 30, se não mais idiomas hoje. Então, ser capaz de atender as pessoas em um idioma, ser capaz de dar às pessoas uma plataforma em seu idioma, ser capaz de ter pessoas saindo para vender o produto no idioma local, acho que funcionou muito bem para nós e, portanto, acabamos com isso. Torre de Babel com 50 a 60 nacionalidades diferentes em um estágio bastante inicial, o que, é claro, também é interessante do ponto de vista cultural, porque você recebe muitas entradas diferentes e uma compreensão muito melhor de como exatamente você faz negócios em Portugal, exatamente como você faz na Grécia, exatamente como você faz na África do Sul, ou onde quer que tenhamos ido. Então, novamente, foi um pouco de aprendizado fazendo, vimos bons resultados e dissemos, sabe, como sempre tentamos fazer, arriscar um pouco, tentar algo um pouco diferente, e se funcionasse, faríamos mais disso, e se não funcionasse, pelo menos às vezes também conseguíamos encerrar antes que fosse muito caro e então muito fracasso, sim, e foi realmente impressionante ser também uma dessas pessoas e também ser português e um pouco francês. Eu estava lá, claro, Nathan, na verdade eu era responsável, na verdade, em parte para gerenciar idiomas, então era uma das minhas tarefas também lá, mas uma das coisas que eu quero conversar com o nosso público e explorar isso é que quando você constrói a plataforma, como você disse, era o início da internet. Eu era pré-internet e depois internet e realmente não havia algo como nós dissemos que chamamos de negociação e especialmente tecnologia para negociação e mais como você disse, né? Era Wall Street. O Saxo Bank democratizou a negociação primeiro para instituições usando tecnologia e depois para o varejo globalmente, provavelmente em lugares como Londres e Hong Kong na época. E como você mencionou, inicialmente em Forex, mas depois também em outros ativos, isso provavelmente foi uma das primeiras concepções em escala global. Lembre-se, fintechs nem existiam e eu me tornei uma das personalidades líderes em discussões sobre o tema mundialmente. Mas você pode nos contar sobre a parte de construção da plataforma de negociação que eu me lembro era e ainda é uma plataforma de ponta, mas na época era realmente algo muito futurista? eu acho que tivemos sorte porque nosso principal interesse na época era o câmbio, e o câmbio é realmente muito concentrado em relativamente poucos pares, sabe? Então, se você tivesse os 10 ou 12 principais pares, você teria uma ótima seleção que provavelmente cobriria mais de 95% de todas as negociações no mundo, certo? E também é mais fácil de lidar do que se você quisesse se conectar e integrar com APIs de 15 diferentes bolsas de valores e tudo isso, certo? E então muitos mais instrumentos, etc. Então as primeiras versões da plataforma eram realmente bastante simples, né? Nós integramos alguns feeds de preços, tínhamos uma seleção relativamente limitada de instrumentos, mas esses instrumentos eram populares que as pessoas gostam de negociar. Acho que hoje, quero dizer, vendi meus últimos anos no Texas cerca de 4 anos atrás. Então, acho que hoje existem cerca de 30 ou 40 mil instrumentos na plataforma em todos os tipos de classes de ativos. Mas naquela época eram realmente as 10 principais trocas de pontos e a maioria das negociações globais envolve o dólar americano de alguma maneira. Então, eu acho que tivemos sorte nisso nas primeiras iterações. A plataforma não era realmente tão complicada, era mais um modelo que era novo. Outras pessoas provavelmente poderiam ter construído esses tipos de plataformas, mas eles não fizeram, pelo menos só anos depois. E então o câmbio ainda é minha área de investimento preferida. Eu amo câmbios, é um mercado muito profundo, é um mercado muito líquido. Quando você está falando das principais moedas, você pode ter grandes posições sem deslocar os mercados. Ninguém realmente sabe mais sobre isso do que você, sabe? Se você pegar uma empresa média, provavelmente há 1.000 pessoas trabalhando nessa empresa que entendem melhor do que você e pessoas externas o que é importante nessa empresa, mas em câmbio estrangeiro ninguém realmente tem um ex certo. Quero dizer, pode haver alguns banqueiros centrais aqui e ali, mas eles não sairiam e compartilhariam essa informação.
Então é uma marca muito democrática. Nesse sentido também, você sabe, se você não está em desvantagem com outras pessoas sabendo informações importantes antes de você, porque o que é informação importante na figura que está saindo, né? Uma figura de balança comercial que está saindo e todos nós vemos ao mesmo tempo, certo? Então, eu gosto do mercado de câmbio, é um ótimo mercado e retrospectivamente, provavelmente tivemos sorte de esse ser nosso foco naquele momento, porque era uma plataforma mais fácil de fazer do que se tivesse que ter toneladas de integrações de câmbio, etc. Sim, então a plataforma se tornou uma plataforma de ponta e eu me lembro que na época, embora o Saxo Bank fosse um banco, a maioria dos funcionários eram pessoas de tecnologia, acho que provavelmente 70 a 80% eram pessoas de tecnologia. Então, você pode nos contar sobre essa parte de como realmente construir uma tecnologia muito forte, quando na época os bancos ainda eram finanças convencionais e assim por diante. Eu não acho que estava tão distorcido. Eu diria que, na maior parte do tempo, depois que nos concentramos totalmente nisso, eram talvez 40 pessoas de tecnologia, eu diria, conforme eu me lembro, e acho que essa é mais ou menos a situação hoje. No entanto, essa porcentagem ainda é muito alta. Pessoas de tecnologia em uma instituição financeira, e certamente era naquela época, quando as pessoas estavam menos focadas, né, em tecnologia, né? Hoje eu acho que é mais comum e você pode até encontrar muito mais alto, percentagens muito mais altas, mas naquela época as pessoas eram comerciantes, eram vendedores, eram executivos de contas, sentados lá fazendo suas ligações e menos focados em tecnologia. Então não era comum para nós, e eu me lembro internamente que muitos desses papéis mais tradicionais eram como, sabe, por que você está desperdiçando o seu dinheiro com essas coisas? Nunca vai funcionar. As pessoas querem falar comigo ao telefone. Você não deveria gastar todos os nossos lucros com essa coisa de tecnologia. Mas no final, acho que a maioria deles concordou que talvez não fosse uma solução tão ruim, mas não era tão óbvio na época, sabe? Até a internet não era tão óbvia, porque muitas pessoas naqueles dias pensavam que a internet era divertida, permitindo fazer coisas novas e trocar informações, mas nunca seria realmente importante, apenas uma moda passageira. Hoje isso parece incrível, mas era assim que muitos viam no meio e final dos anos 90, certo? Um pouco como o espaço blockchain hoje, onde as pessoas pensam, sim, é tão importante e não tantas pessoas o usam, e eu realmente não entendo. De qualquer forma, talvez não seja importante. Concordo, não há muitas semelhanças entre os primórdios da internet e o momento atual. No espaço blockchain, mas talvez possamos voltar a isso, mas não era tão óbvio naqueles dias e também não era tão óbvio para as pessoas que era muito mais fácil sentar e clicar em um botão e negociar ou digitar um número e negociar do que pegar o telefone, mas levou tempo para as pessoas adotarem e eventualmente se tornou a maneira como fazemos as coisas e nem pensamos mais nisso, certo? Mas naqueles dias muitas pessoas eram altamente céticas em relação à internet e era bastante difícil trabalhar com isso, sabe, antes do portões de entrada para a internet estarem realmente lá, sabe? Era bastante nerd nos estágios iniciais, sabe, antes de realmente termos navegadores, etc, certo? Então, eu vejo muitos paralelos, né, sabe? Então, na verdade, outro ângulo português que você pode gostar, mas tínhamos um corretor específico em Portugal que gostou tanto da plataforma que disseram, sabe, queremos uma plataforma assim para nossos clientes, certo? E nós dissemos, bem, não construímos para isso, construímos para você negociar conosco. Eles disseram, não, queremos uma que possamos dar aos nossos clientes e, para ser honesto, não pensamos muito sobre esse aspecto, mas eles foram tão insistentes e um bom cliente, então dissemos, ok, vamos tentar. Então, fizemos o que posteriormente se tornou nossa estratégia de marca branca, que outras instituições financeiras podem pegar nossa infraestrutura e marcá-la com sua identidade, criando, assim, obviamente, um ecossistema muito maior para nós mesmos, pessoas em outras instituições financeiras saindo e, essencialmente, promovendo nossa plataforma, certo?
e então encontramos várias maneiras de compartilhar lucros com as pessoas, facilitando a decisão. Não pedimos uma grande taxa de licença, mas vivemos e morremos com a taxa de sucesso deles através de um compartilhamento de lucros com essas instituições. Mas foi, na verdade, um corretor português que nos levou por esse caminho também, e posteriormente percebemos que, ei, se funcionou para eles, provavelmente poderia funcionar para muitas outras pessoas, e então, quando eu saí, acho que tínhamos cerca de 100 a 120 outras instituições financeiras usando nossa plataforma para proporcionar uma melhor experiência de negociação para seus clientes, certo? E isso é, claro, uma parte importante do negócio do Saxo Bank, ficar por trás de marcas brancas onde podemos ou não estar imediatamente visíveis, sabe? Eles podem colocar o próprio nome em tudo ou o que quiserem, podem dizer em colaboração com o Saxo Bank. Nós realmente não nos importamos porque isso leva a negociação de volta ao Saxo Bank, certo? A marca branca ela se tornou algo grande, criando um ecossistema global de bancos e corretores ao redor do mundo, um negócio de bilhões de dólares. Você mencionou o paralelo entre a negociação Forex naquela época e o Saxo, e eu gostaria de falar sobre muitos pontos que você levantou. E agora a negociação de criptomoedas, que é muito semelhante, como você disse, e há muitos níveis de disrupção também, porque os níveis de negociação têm sido, mas antes de ir para isso, se você olhar para o legado que você deixou com o Saxo Bank, e eu sei que há muitas coisas, há muitos estudos feitos, e ainda está indo, as áreas que você sente que, do seu legado e do trabalho que você fez no Saxo Bank, que você realmente diria que são as suas principais uma, duas, três coisas que você gostaria de destacar. Eu acho que o fato de termos sido adotantes iniciais de uma nova tecnologia e que fizemos isso funcionar, eu acho foi ótimo, e que vimos isso e que nos concentramos nisso e transformamos isso em um sucesso, eu acho, foi muito importante. Outra coisa que sempre foi muito importante para mim foi a cultura interna, que as pessoas estavam felizes em trabalhar com o Saxo Bank e no Saxo Bank. E eu acho que a maioria das pessoas estava e está, né, e talvez também seja um testemunho de que você ainda falará comigo depois de todos esses anos. Mas eu realmente percebo, quando encontro pessoas que talvez não estiveram no Saxo Bank por muitos anos, elas ainda olham para trás e veem isso como uma parte importante de suas carreiras, onde se divertiram e aprenderam coisas novas. Então, para mim, isso também foi muito importante. Sabe, acho que encontramos nosso próprio jeito escandinavo de construir uma cultura que não é tão implacável quanto alguns lugares do mundo, certo? Mas, ao mesmo tempo, éramos um pouco uma besta alienígena na Escandinávia e na Dinamarca, porque ainda estávamos mais focados no desempenho do que muitas empresas estão, certo? Então, tentamos pegar o melhor de uma cultura estrangeira mais orientada para o desempenho e combinar isso com a cultura escandinava um pouco mais suave, com um pouco de empatia e querendo manter as pessoas engajadas, e sempre lembrando que quando alguém escolhe trabalhar para você em um banco ou em qualquer outro contexto, eles estão lá para a própria carreira, eles estão lá para o próprio desenvolvimento, eles estão lá para alimentar suas próprias famílias, sabe? Eles não estão lá para me enriquecer ou para enriquecer meu parceiro, então precisa haver algo para todos, e eu acho que temos há muito tempo uma cultura muito boa lá que eu gostei de fazer parte, e sempre me sinto satisfeito quando acontece de encontrar pessoas que trabalharam em algum ponto no passado. 30 anos, o banco fez 30 anos há alguns dias. Quero dizer, há uma grande presença em outros negócios, em foreign exchange e derivativos e CFDs e isso. E é bom encontrar pessoas que viram seu tempo no Saxo Bank como um bom desenvolvimento para si mesmas e um tempo que elas gostaram. E como você deve se lembrar, sempre tentamos fazer uma pequena celebração de vez em quando e nos divertir um pouco, porque acho que isso também é importante. Sabe que não é apenas sobre maximizar o resultado do negócio se você não se divertir. Então, o que vale a pena, certo? Sim, eu concordo e acho que sou um grande fã do Saxo Bank e do seu trabalho, precisamente desde então, por causa dessa cultura e senso de pertencer a algo maior do que você.
mas ao mesmo tempo algo que você respeita e, para ser honesto, também depois de ter trabalhado ao redor do mundo, ainda é uma das coisas que me compeliram em termos do sucesso, porque havia produtividade, mas um senso de cultura e um senso de diversão, e eu falo isso com muito orgulho porque eu fazia parte disso, né, em uma pequena escala, e acho que é realmente algo que parabéns para você e para o Kim e para a equipe, porque é realmente muito difícil, porque criar essa cultura e manter a produtividade e os resultados é uma tarefa muito difícil, então eu acho que eu aprecio isso e poderíamos falar mais do saxo, mas eu sei que você ainda está criando as novas ondas, então eu vou... Devemos deixá-los fazer as coisas do seu jeito. Eu vendi minhas 5 camadas há 4 anos e não estou interferindo em nada. Eu tenho minha conta lá, que de maneira alguma sou obrigado a ter, mas acredito que seja uma boa plataforma que construímos. Então ainda negocio lá às vezes. Não, fantástico. Então vamos agora para... Então você fez o paralelo entre o comércio de Forex e o comércio de criptomoedas e Bitcoin. E eu sei que me lembro que em 2009 ou 2010 você estava realmente apresentando o seu primeiro Bitcoin que você mostrou para a equipe. Lembro-me disso porque também pesquisava sobre o assunto. Quando saí em 2011, 3 anos após o início, as coisas realmente começaram a crescer. Mas em 2011, quando se falava sobre Bitcoin, mesmo naquela época, eu me lembro que eu estava trabalhando com alguém do Barclays. Se você contar na cidade que está envolvido com cripto, será expulso de Londres. Eu dizia aos caras que conversaríamos em alguns anos, mas isso foi realmente dito por algumas pessoas. Então, você pode nos contar como entrou no Bitcoin e na cripto? Agora estamos construindo uma forte plataforma de tecnologia blockchain e vamos falar sobre isso, mas como você entrou nisso? Sim, eu estou me perguntando um pouco sobre o timing. Então é útil que você mencione esses anos. Acho que foi por volta de 2011 que eu tomei conhecimento disso e foi quando eu Falei sobre isso em 2009, 2010. Eu vou... mudar minha apresentação lá, porque isso foi muito cedo, se foi o caso. Mas eu percebi relativamente cedo, ou amigos meus perceberam relativamente cedo e me fizeram ciente disso. E eu gostei da ideia de descentralização e levou um tempo para eu me convencer. Então eu acho que não comprei meu primeiro Bitcoin antes de estar por volta de US$ 100 ou algo assim, mas provavelmente vi quando estava a 10. Então isso é minha falha, sim, mas eu gosto da ideia. E na verdade, eu também vi um pouco como objetos de negociação potenciais para a plataforma quando ela tivesse amadurecido um pouco. Quero dizer, esse mercado também era muito escasso e ninguém levou muito a sério. E eu acho que os poucos entusiastas que estavam lá, acho que em um momento de honestidade, eles realmente não acreditariam que isso se tornou o que se tornou. Acho que teria sido pelo menos apenas o entusiasta mais louco, certo? Porque era uma coisa um pouco marginal naquela época. Então eu segui isso mais como um hobby. Eu conhecia os caras antes deles começarem o Ethereum, e então eram dias relativamente iniciais nisso. E eu estava muito entusiasmado. Mas, ao mesmo tempo, você tem que lembrar que meu trabalho diário era ser co-diretor executivo do Saxo Bank. E lá, é claro, uma área sempre crescente era a regulamentação e nova legislação, etc. E eu não conseguia conciliar essas coisas na minha mente. Tem uns caras que querem liberdade total e viver planejando blockchain. E aqui eu tenho uma indústria que está constantemente sendo bombardeada com novas ideias para regulamentação. Então, cada vez mais fiquei um pouco cético sobre as primeiras gerações. Sabe, eu vejo problemas sérios com o anonimato. Obviamente, algumas das tecnologias não eram tão boas. É uma boa tecnologia, você sabe que não quebra, mas não era escalável. E, mesmo assim, você sabe, com 7,15 transações por segundo para o Bitcoin, o Ethereum não mudou, mesmo para nós do Exobank, isso não teria sido suficiente para fazer nossas negociações nele, porque tivemos momentos de pico muito mais altos, certo? Muito, muito mais altos. Então é bastante claro que há alguns problemas aqui, falta de escalabilidade, sabe? Falta de respeito pelo mundo ao seu redor, o aspecto da anonimidade que conhecemos do TradFi em finanças tradicionais. Isso é totalmente inviável. Você precisa saber com quem está lidando.
cada vez mais eu tive essa sensação de que isso não vai acontecer do jeito que esses caras pensam, sabe? E foi isso que me levou a iniciar o Concordium, que é realmente uma tentativa de combinar as duas coisas, certo? Pegar o que é ótimo em uma blockchain, sabe? A natureza distribuída, a ausência de pontos únicos de falha, etc., que vemos em toda a sociedade e certamente no setor financeiro, sabe? Uma instituição cai e você tem um grande problema, certo? Então, eu pensei, como pegamos essas coisas ótimas e elas são ótimas, poderiam fazer muito pelo setor financeiro tradicional também no futuro, mas casadas com o que eu meio que sei da regulamentação e do meu trabalho diário no Saxo Bank, sobre como o mundo realmente funciona e quais são as intenções dos reguladores, legisladores, etc. Então, esse foi o tipo de pensamento e acho que a coisa mais crítica é essa coisa sobre anonimato, que realmente é um ponto de partida do ponto de vista regulatório e também um ponto de partida para negócios corporativos ou sérios, né, sabe? Então, é aí que tínhamos como principal universidade de São Paulo que, para acessar o Concordium, você precisa ser identificado, certo? Isso não significa que mostramos sua identificação para todos os lados, mas precisamos saber que você pode ser identificado. E eu acho que o caso de uso mais importante realmente é que você e eu podemos nos identificar um ao outro se assim escolhermos, certo? Além disso, isso está longe de ser a coisa mais difícil que fizemos no Concordium. Tentamos construir um projeto muito sólido, começando com alguns criptógrafos de classe mundial, porque eu acho que o cripto e cripto é criptografia, certo? E se você está construindo uma infraestrutura crítica para a missão, você precisa entender muito, muito bem de criptografia, e eu não entendo. Então, eu tive que encontrar algumas pessoas que realmente pudessem fazer isso. Então, temos alguns ótimos e ótimos cientistas nisso, tanto externamente nas universidades quanto internamente, porque você tem a responsabilidade de que a criptografia seja sólida como uma rocha, certo? Há pessoas suficientes lá fora que vão tentar destruí-la ou hackeá-la, certo? Em segundo lugar, nós o construímos com um processo tecnológico provavelmente mais inspirado em como fizemos no Saxo Bank, sabe? Não é o tipo de coisa que 5 caras e garotas fazem em uma garagem, mas um processo de construção tecnológica mais corporativo. E, finalmente, adicionando, sabe, por definição, eu mesmo, mas também outras pessoas com experiência do mundo antigo, o mundo real, ou o mundo dos negócios tradicionais, como você quiser chamar, porque acredito que, no final das contas, a fusão, e não é a fusão de que todos estão falando, mas a fusão entre o mundo antigo e o novo mundo, é quando alcançaremos o verdadeiro sucesso, porque certamente o blockchain pode fazer muitas coisas que irão aumentar e melhorar processos naqueles processos do mundo antigo. Certamente também podemos aprender muito com as pessoas do mundo antigo. Afinal, eles não são bobos ou idiotas, pessoas que trabalham na Goldman ou JP Morgan ou coisas assim. Então, com certeza, há muitas coisas que podemos aprender também e ver essas coisas se unindo na próxima década no setor financeiro e em muitos outros lugares. Eu acho que é isso que vai realmente fazer a diferença, onde o blockchain será uma grande história de sucesso, como a internet. Eu, pessoalmente, acredito que tem o potencial de ser algo quase tão revolucionário, mas se isso acontecer, também precisa ser adotado pelo mainstream e, então, pelos grandes players que podem ver o benefício disso, além de todos os novos modelos que surgirão de uma construção bem feita, ambiente blockchain com as salvaguardas corretas em vigor e respeito pela legislação geral e sociedade ao seu redor, assim como na internet foi uma combinação de melhorar alguns processos. O Banco Sex é um ótimo exemplo, né? Mas existem muitos outros e finalmente lhe surgiram modelos que nem mesmo tínhamos pensado, sabe? As redes sociais, o Google, essas coisas que foram totalmente habilitadas por essa nova tecnologia, e eu acho que será semelhante, sabe? Haverá processos que podemos melhorar com o uso de blockchain, mas também haverá modelos de negócios totalmente novos que, sabe, não podemos realmente pensar neles antes que eles estejam lá.
e não podemos prever, mas eles virão e serão baseados na segurança extra dos dados, na maior confiança entre as partes que são implícitas. Quando você coloca algo em um contrato inteligente, acontece, certo? Incluir algo em um contrato antigo e gastar milhares de dólares em advogados pode ser bom e você concorda, mas não há garantia de que vai acontecer, certo? Então, para mim, encontrar essa fusão entre o que é ótimo sobre blockchain, respeitando a sociedade ao redor e adicionando valor aos modelos de negócios existentes, né? Eu acho muito importante e é isso que nós é meio que o que nós juntamos a Concordium para fazer. Sim, a visão é fantástica. Acho que apenas para as pessoas que nos ouvem, a Concordium é uma blockchain pública de camada baseada em ciência que busca equilibrar privacidade e responsabilidade através de sua camada de identidade. Links serão disponibilizados na entrevista para os ouvintes nos diferentes canais de distribuição mundial. A vantagem é que a identidade de nível de protocolo garante que cada carteira esteja associada a uma identidade do mundo real. E eu sei que isso é algo provavelmente para as pessoas mais dedicadas em cripto um pouco polêmico, mas para mim é super importante porque não podemos continuar tendo um anonimato completo. E eu sou completamente um grande fã do que está tentando fazer. E também a ideia restante do ID, do provedor de ID de terceiros, para que as pessoas podem cumprir umas com as outras e confiar umas nas outras, mas também podem permanecer privadas com prova de conhecimento zero, e eu acho que isso é algo grande que precisamos agora. Então, Lars, uma das coisas que é, como você disse, né, um grande desafio, e claro, estamos em outro tipo de tempestade louca no mundo cripto. E eu acho isso. Isso aconteceu muito, eu estava realmente comparando a ação da Amazon. O Bitcoin e a ação da Amazon caíram várias vezes e as pessoas esquecem que a maioria das ações na internet passaram por altos e baixos massivos. O início da internet também foi um caos completo, como você disse. Lembro que há artigos da Cable News Network perguntando se a internet é uma moda passageira, isso é a Cable News Network, então as pessoas esquecem disso. Então, em termos de uma das coisas que você mencionou, que é realmente chave, é a usabilidade, a interface do usuário, user experience, as plataformas e a escalabilidade da tecnologia. E isso é um grande desafio, porque, por exemplo, em 2020 havia cerca de 130 milhões de pessoas usando cripto no mundo. Em 2021, esse número subiu para 300 a 350 milhões. Estamos apenas no começo e, apesar dos desafios atuais, acredito que no próximo ano podemos chegar a 1 bilhão de usuários, especialmente nos mercados emergentes. E eu ajudei a criar um banco em 2014 e 15 e era entre a África e a Ásia, e uma das coisas que descobrimos inicialmente, né, isso foi em 2014 e 15, é que na África a maioria da classe média estava usando cripto e eles não estavam usando porque tinham que usar, não por causa da inovação do iPod, mas porque ainda era mais crucial para eles do que as moedas locais normais. Então, como um especialista em Forex e também como um tecnólogo e também como um empreendedor na Concordium, como você lida com essas diferentes partes, porque acho que o desafio aqui é como você democratiza as plataformas e a tecnologia e como você as torna em conformidade com o correto. O mundo real requer que você jogue com as instituições. Acredito que a crise que enfrentamos em 2022 é uma crise de maturidade, onde é necessário amadurecer. Amadurecer, pois não se pode continuar adolescente. Como você vê a questão do tempo, especialmente no contexto de Concord, considerando suas parcerias internacionais e sua própria moeda, que você vai colocar também, né? Então, a moeda é para as pessoas que estão nos ouvindo, é a moeda Concordium que está realmente sendo negociada. E como você olha para essas coisas diferentes e CCD para as pessoas que estão nos ouvindo? Bem, eu diria que o que estamos vendo agora com a venda geral é provavelmente um pouco como o crash da dot-com em 2001, onde, como mencionado, os preços subiram e as pessoas não conseguiam iniciar novos projetos com rapidez suficiente, sem se importar com os valores pagos. E então, de repente, tudo desabou. E você quase começou do zero, obviamente você teve algumas experiências, mas o que é importante dizer aqui é, então, a maioria das empresas realmente faliu na crise da dot-com e a partir disso surgiram vários modelos mais sólidos, que então prosperaram e se tornaram algumas das maiores empresas do mundo.
em alguns casos, né, certo? E acho que poderia ser o mesmo aqui. Não acho que você deveria necessariamente esperar que tudo que caiu volte a subir. Acho que isso também é um pouco de um processo de limpeza, onde coisas que realmente têm muito pouca utilidade, muito pouca razão subjacente para ser, pode não sair desta crise novamente. Certo, talvez sejam novos projetos que surgem disso, então, assim como você sabe, provavelmente acabaria muito mal com um portfólio que você pode pagar no topo das 100 maiores empresas de internet. 2001, eu não acho necessariamente que apenas sair e comprar cegamente agora porque tudo está barato é a estratégia correta. Eu acho que também há um mecanismo de seleção darwinista em ação agora, onde muitos projetos ruins serão eliminados e para quem será terminal, certo? Então a grande questão provavelmente é o próprio Bitcoin, certo? Né? O Bitcoin tem um status muito especial, nisso você sabe, na verdade ele não pode fazer muito tudo o que ele pode fazer, você precisa construir fora dele, certo? Não escala, construção sólida, tecnologia simples, montado por poucas pessoas em 6 meses, certo? Mas quem quer que essas pessoas fossem, mas por si só é extremamente dependente de as pessoas confiarem no Bitcoin para realmente ser um armazenamento de valor, certo? E esse júri, para mim, ainda está em aberto, nunca será, eu acho, uma plataforma central para uso industrial real, porque é simplesmente muito inferior em vários aspectos para muitos dos novos projetos que surgiram, mas o status particular de ser um armazenamento de valor pode ou não sobreviver, sabe? Quero dizer, as pessoas gostam de chamá-lo de ouro 2.0 se ele assumir esse papel, seria bom para o Bitcoin, mas, sabe, se nós sabemos sobre metas como algo valioso, por cerca de 40 mil anos as pessoas coletam pequenos mercados de ouro nas cavernas. Isso tem um pouco mais de história e credibilidade, mas é importante estar ciente de que é incrivelmente dependente da confiança da comunidade específica que a abraça no momento, certo? O uso de cripto em países do terceiro mundo ou em mercados emergentes, eu concordo absolutamente com você. Serve a alguns propósitos reais lá, porque você tem moedas locais que são extremamente voláteis, muito mais do que o Bitcoin, mas só vão em uma direção, certo? Você tem frequentemente microtransações onde precisa enviar pequenas quantidades de dinheiro. Há uma grande diáspora de pessoas trabalhando no exterior que necessitam enviar dinheiro para suas famílias, e lá claramente a cripto conseguiu um papel que é difícil para as moedas tradicionais assumirem, certo? Porque, sabe, se você está enviando $1.000 pela Western Union, eles vão te cobrar muito para fazer isso. Mas se você está enviando apenas $10, eles nem mesmo farão isso, não é? Então, eu acho que isso serve a um propósito real, sabe? O que eu acho bastante interessante de ver. Há muitas questões regulatórias, mas vamos deixá-las de lado por enquanto. E também inclusão para pessoas que não têm acesso a contas bancárias. Novamente, também parcialmente por motivos regulatórios, mas serve a um propósito, enquanto em economias mais desenvolvidas, para ser brutalmente honesto, muita coisa é apenas especulação, certo? E então há esse novo tipo de blockchains surgindo que você pode realmente usar para algo, certo? Que são construídos para suportar o uso real em termos de escalabilidade, em termos de bons contratos inteligentes, etc. E eu acho que isso é, para mim, a parte emocionante. Eu realmente não me importo muito se o Bitcoin sobe ou desce, exceto, claro, é um indicador para todo o resto. E se o Bitcoin está em alta, né, as pessoas se sentem mais ricas e investem mais. Então, nesse sentido, né, é importante. Mas como tecnologia, para mim, eu não acho que seja tão importante. Eu sei que muitas pessoas me criticam por dizer isso, mas eu acho que há muitas coisas muito mais interessantes acontecendo por aí, não apenas nós, mas uma série de outras blockchains mais modernas, né, certo? Então, para nós, você deu uma boa descrição do que é, mas essencialmente estamos tentando construir um Ethereum melhor, certo?
uma infraestrutura em que você pode realmente construir seu caso de uso, algo sólido, algo que pode escalar, algo que é construído de uma maneira sólida e com um bom entendimento criptográfico. E então realmente depende de você o que quer fazer com isso, certo? É um pouco como a internet, certo? A internet está lá, você pode construir uma loja nela, você pode construir um banco nela, você pode construir um mecanismo de busca nela, mas não é necessariamente a própria internet que surge com todas as ideias. E eu não vejo isso aqui também. E não dá para entrar em contato com a internet se você tiver uma reclamação, né? Então, para mim, se eu devesse fazer um paralelo, né, estamos tentando construir uma boa internet para você construir seu caso de uso interessante em cima, certo? E se esse caso de uso é um melhor armazenamento de dados para apoiar uma estrutura de proveniência, ajudando você a distribuir sua arte, sua música, ou construindo um jogo e tendo uma economia no jogo, realmente depende de você. Estamos apenas tentando fornecer um ambiente seguro para você construir nele, e eu acho que isso, até certo ponto, é um problema não resolvido neste espaço, certo? Todo mundo está tipo, ó, camada 1, isso é tão do ano passado, certo? Mas não é, porque realmente não temos ninguém lá fora que preencha completamente os requisitos em termos de escalabilidade, segurança, compreensão criptográfica. Muito do que estamos construindo é construído sobre areia e ocasionalmente dá completamente errado, como terra é um bom exemplo, certo? Centenas de casos de uso sendo construídos em terra e de repente a blockchain central desaparece, certo? E todo o seu trabalho duro é desperdiçado, tá? Então você tem que se esconder em outro lugar, certo? Outras blockchains dependem muito, Ethereum em particular, por causa da baixa escalabilidade, mas dependem muito de soluções de camada 2 que podem lidar com essa falta de escalabilidade e as taxas muito altas. Mas essas camadas 2, por definição, podem lidar com isso porque tem alguns compromissos com a segurança que o próprio Ethereum não tem, certo? Então você deve estar ciente de que deve escolher sua tecnologia aqui com muito cuidado. Escolha a blockchain subjacente. Você deve olhar com muito cuidado se é forçado a usar todos os tipos de tecnologias relacionadas, porque de repente você começa a ter mais pontos de falha. E eu acho que a blockchain Havana é uma blockchain que pode realmente lidar com essas coisas, o que significa que ela tem que ser muito escalável, mas que você reserve pelo menos muito frequentemente Merkle 3S ou coleções de transações diretamente na blockchain. Então, se começarmos a colocar isso em camadas 2 não seguras, não mudamos muito. Então, voltamos a usar qualquer outro banco de dados, não é? Uma blockchain é essencialmente um banco de dados. Isso é um elemento chave para entender o conceito. Exato, né? É uma alternativa ao uso convencional de banco de dados. Na verdade, na maioria das variantes, é um banco de dados bastante ruim porque não tem a escalabilidade, etc., por causa da camada de consenso. Então, se você tem algo onde manter seus dados muito, muito seguros, não é importante, eu não usaria uma blockchain, certo? Se você tem algo onde quer manter seus dados seguros, por outro lado, um banco de dados blockchain é mais seguro do que um banco de dados tradicional, onde você normalmente tem uma instituição ou alguns indivíduos que controlam isso. Eles podem manipulá-lo, podem cometer erros, podem deletar coisas de boa fé ou má fé, mas você está vulnerável a algo dar errado. E eu acho que o problema que a blockchain realmente resolve é que se você tem a necessidade de dados muito seguros, então uma blockchain é uma solução muito boa. Mas se você diluir isso usando camadas 2 que não são tão seguras, você poderia argumentar por que não ficar com um banco de dados SQL, certo? Concordo plenamente. É a única forma de uma blockchain escalar e atingir o que a indústria precisa, porque no final do dia, nos dados são tudo agora, né? A nova economia, mas os dados aí só fazem sentido se forem seguros e confiáveis. Quero abordar duas partes. Sei que o tempo está acabando, mas se você puder responder mais 2 ou 3 perguntas. Segundo seus artigos, a originalidade da Concórdia é ser orientada à conformidade e fornecer uma blockchain que atenda às necessidades de negócios.
e oferece um ambiente onde dados confidenciais sobre uma transação suspeita podem ser divulgados enquanto o pedido é comprovado por uma ordem judicial de um regulador relevante. O token CCD, o token nativo da Concórdia, é usado para pagar taxas de transação baixas, produtivas e estáveis em fiat. Você poderia compartilhar alguns estudos de caso da Concordium para quem conhece menos sobre a empresa? Você poderia compartilhar um ou dois estudos de caso que exemplifiquem os pontos mencionados no seu artigo? Se você tem um alto volume de transações, é importante não só ter taxas baixas, mas também garantir que elas não aumentem significativamente nos próximos meses, correto? Se você olhar para o Ethereum, 3 anos atrás, havia casos de uso sendo construídos que funcionavam bem nas condições da época, mas agora são atravessados por, sabe, taxas de transação de $30, $50, $500, certo? O que por si só é um absurdo se você quer ser uma peça de infraestrutura. Portanto, é necessário migrar para soluções de camada 2, onde esse problema não ocorre. Então, a maneira como alcançamos essas taxas fixas é, obviamente, que não temos um processo que não seja baseado em prova de trabalho, certo? Então, não nos baseamos em ter que gerar essa coisa altamente complexa e altamente consumidora, forma de alcançar consenso. Então, na nossa plataforma, podemos definir nossas próprias taxas de transação e, finalmente, distribuir isso para uma governança mais ampla, mas também construímos uma função chamada energia, que automaticamente converte, se você quiser, você e eu queremos fazer um contrato inteligente, queremos fixar a taxa para algo em 10 centavos de euro ou o que quer que seja, podemos fixar em um contrato inteligente, independentemente de o preço do CCD naquele momento, porque há uma conversão automatizada em relação a um oráculo que fornece esse preço para a moeda fiduciária. Então, em princípio, você também pode fixar suas taxas em moedas fiduciárias, e eu acho que isso é fundamental para uma adoção corporativa mais ampla. Se você não sabe como serão as taxas em 12 a 24 meses, alguns desses projetos complexos podem nem mesmo ser lançados nesse período, e você precisa saber que seu modelo de negócios não vai quebrar imediatamente ao adicionar muitas transações à plataforma, certo? Então, eu acho isso muito, muito importante. Depois, há o outro aspecto de um alto nível de segurança. Vou te dar um bom exemplo de um caso de uso em que estamos trabalhando no momento. Nós nos associamos a uma empresa na Holanda que é a maior impressora do setor privado de selos e cédulas de banco, certo? Atualmente, a maioria dos governos internalizou a impressão de notas bancárias, mas até cerca de 5 anos atrás, eles realmente costumavam fazer selos. Eles estão imprimindo a maioria das notas de euro da Holanda, sabe? Mas hoje muito mais em selos, certo? Agora, até o que é importante para os selos e, obviamente, para as notas bancárias em particular, é que eles são muito difíceis de replicar, certo? Que você não pode simplesmente se apoiar em sua xerox e fazer suas próprias notas bancárias ou até mesmo seus próprios selos, certo? Então, eles têm alguns equipamentos de impressão muito sofisticados que garante a segurança desses itens contra fraude, certo? Agora, na verdade, selos é uma indústria que você pensaria que estava morrendo porque não é muito frequente que usamos isso mais. Mas até certo ponto, o uso tradicional de selos está morrendo. Ainda assim, é a maior comunidade de colecionadores do mundo, ainda é, apesar dos CryptoPunks e seja lá o que for, jogos por aí. A maior comunidade de colecionadores do mundo é a de colecionadores de selos, correto? E eles, obviamente, querem continuar isso para uma nova geração, certo? Porque alguns desses caras são, talvez, de outra geração, embora haja algum interesse nas gerações mais jovens, por isso também nos últimos anos, mas para eles se moverem, transferir parte desse interesse para a coleção de selos baseados em token não fungível é uma maneira. E nós realmente lançaremos o primeiro Estado-nação muito em breve, com selos token não fungível de um correio nacional oficial. E muita dessa produção está realmente indo para os colecionadores hoje. Talvez 10% de todos os selos hoje sejam destinados a colecionadores em vez de para cartas, certo? Então,
em tal cenário onde você precisa ter o mesmo grau de certeza contra atividades fraudulentas, a escolha do blockchain é importante, certo? Você tem muito cuidado para que seja difícil reproduzir o item físico. Você quer ter o mesmo grau de certeza de que não está sendo abusado no espaço virtual. Então, a combinação de nossa camada de identidade, nossa infraestrutura ultra segura, etc., se adapta muito bem. Esse é um exemplo de caso de uso que eu poderia te dar. Mas a ideia toda é que você também quer provar quem é o emissor de um Near Field Communication, de quem ele realmente vem. Sabe, talvez também para quem está indo, se você quer essa informação, pode pedir para a pessoa, se ele quiser te dar, ele pode. Ainda é uma identidade privada. Se ele não quiser fazer isso, simplesmente não venda para ele, né? Se for uma pré-condição para você saber disso, certo? Então, em áreas como essa, onde estamos vinculados de perto, a questão, e eu diria que isso vale para a maioria das entidades, né? Há muita fraude e, em geral, direitos de propriedade intelectual, onde você está vendendo um design, você está vendendo uma obra de arte, você está vendendo um arquivo digital valioso. Você quer ter essa forte ligação com quem você está realmente comprando, o que também facilita a identificação de pessoas que basicamente te enganaram, certo? Eu acho que esses são casos de uso muito bons para isso, e então eu diria que, sabe, essa indústria tende a pular em cada palavra da moda que pode encontrar, certo? A mais recente provavelmente é metaverso, certo? Metaverso, blockchain, bem, não é a mesma coisa de jeito nenhum. Na verdade, eu não vejo nenhuma necessidade intrínseca de blockchain para metaverso. Nós tivemos metaversos por muitos anos, como o Second Life sem blockchain. Os Sims, em 1989, eram um metaverso sem necessidade de blockchain, certo? Então, para que você precisa de um blockchain nisso, se você pode também argumentar que a maioria dos jogos são um tipo de metaverso, sabe? E, novamente, sem blockchain, certo? Então, não há uma ligação direta entre blockchain e metaverso. Mas onde há uma ligação interessante é se você tem um metaverso bem funcional e você tem uma economia no jogo ou no metaverso e você quer garantir alguns ativos que estão circulando lá, sendo comprados e vendidos. Se você quer saber com quem interage em um metaverso, assim, uma camada de identificação pode ser muito útil, certo? Então você pode realmente se identificar para alguém no metaverso. É aí que acho que desempenha um papel se você tem essa necessidade específica. Pode nem sempre ter, sabe? Se você entra em um metaverso e está dançando pela pista de dança e assistindo um concerto digital ou algo assim, você pode não precisar saber com quem está dançando, certo? Assim como você vai ao pub, você não começa a pedir o passaporte de todos antes de pedir uma cerveja, certo? Mas então, se vai além disso e você quer fazer um negócio, ou quer trocar um valor, ou algo assim, ou quer ter absoluta certeza de quem é a outra pessoa, né? Então, uma infraestrutura como a Concordium pode ser muito útil, e é aí que vejo mais o papel da blockchain. Se você tem economias no jogo ou no metaverso que precisa ter segurança e proteção, esse é o papel da blockchain mais do que qualquer outra coisa, certo? E nós vemos alguns pedidos em torno disso também, porque, sabe, todo mundo quer construir o metaverso agora, e eu acho que vamos ver muitas tentativas fracassadas nesse espaço, mas acho que as que tiverem sucesso terão, pelo menos, uma parte de suas atividades também com a necessidade de uma economia segura dentro desses metaversos. Sim, e eu acho que isso é completamente esse tipo de. Eu adoro sua metáfora de se você vai a uma festa, eles realmente não precisam pedir o passaporte, especialmente se você quer responder a alguém. Isso é ótimo, acho que você precisa citar isso no seu Twitter, é uma boa, vamos usar aqui. Então, eu acho que você escreveu recentemente um artigo com precisamente o diretor executivo do banco, notas e impressora de selos, Royal John e Shell e Cheney, e eu amo o que vocês escreveram, porque isso, citação, eu acho que toca no que você disse, mas eu acho que dá uma nova direção. Então, essas aplicações de metaverso poderiam revolucionar a maneira, e eu estou citando vocês, a maneira como pensamos sobre, entre outras coisas, o valor das notas físicas no mundo digital, que por sua vez pode garantir sua sobrevivência no mundo
fundamentalmente ou inteiramente digital, que estamos rapidamente nos aproximando, mas para que essa realidade se manifeste completamente, devemos garantir que ela seja construída sobre uma base mais segura, mais confiável e, finalmente, livre de falsificações. Então, eu quero começar com isso, porque isso estava no contexto do que você acabou de dizer, as notas bancárias, os coletivos, que no momento 90% ou por cento a 90%, né, dos NFTs como coletivos, então é para lá que as pessoas estão indo. O mundo da arte ainda é grande, mas não tanto para o que está acontecendo. Como você disse, são apenas coleções digitais, mas no metaverso teremos algo diferente. Quero ser um pouco mais provocativo nas minhas 2 ou 3 últimas perguntas, se você ainda tiver mais 5 ou 10 minutos. Um dos desafios atuais é que temos nosso avatar digital, que ainda não está conversando com outros avatars. Como você mencionou, no metaverso será muito mais avançado e, na verdade, revelo que estou construindo essa tecnologia eu mesmo. Mas o desafio é que já temos um avatar de dados. Existe um grande avatar de dados que o Google e todos esses caras têm, Dinesh e todos que estão nos ouvindo. É possível comprar esses dados por um determinado preço. E quando você começa a configurar a ideia desses dados, como estão fazendo em Concórdia, isso é muito importante. E eu acho que isso é a maior coisa na internet, porque não há ideia, não existe uma ideia global para nós, é algo fragmentado. Por exemplo, vivi 6 anos entre a Dinamarca e a Suécia. Existe um número pessoal. Você está mais avançado nisso do que estava, mesmo sem blockchain. Mas o ponto é que isso é uma boa reflexão, mas só funciona para o seu país. Então, né, o ponto agora é que essa identidade digital no mundo físico e no mundo digital vai ser ultrapassada com o metaverso, porque a tecnologia do metaverso, por exemplo, até 2030 será uma indústria de 13 trilhões, que é 10 vezes maior do que todo o cripto no mundo. Isso é uma pesquisa do Citibank sobre a convergência de dados. Acredito que é nesse ponto que a Concordium pode ter um grande impacto. Também é onde a indústria deve avançar. Como você disse, não se trata apenas de resolver a especulação ou criar outra no Central Land ou Sandbox, mas de criar um utilitário de casos reais, que para mim é o mais importante, como você mencionou antes. Sim, eu diria que eu sou um forte crente em algo metaverso, certo? Isso é claro que nossa tecnologia está nos levando com alguma velocidade para um lugar onde podemos ter experiências bastante significativas em um mundo digital. E se você pensar que 20, 30, 40 anos no futuro, eu realmente acho que estaremos gastando uma quantidade muito substancial de nosso tempo em situações da vida real, mas no metaverso, certo? E eles serão muito genuínos e podem realmente nos dar a oportunidade de experimentar muitas coisas que não seríamos capazes de experimentar em nossa vida física cotidiana, se assim posso dizer. Então, eu sou um grande crente e isso só pode ficar cada vez maior, eu acho, talvez ao ponto de que em 100 anos, né, sabe, podemos estar vivendo quase toda a nossa existência lá, porque seria muito mais emocionante do que andar para cima e para baixo na sua rua local, certo? Então, isso é um movimento, sem dúvida. Não estamos muito avançados nesse movimento, né? Ainda não é tão convincente, mas virá. Isso significa que as lojas vão querer vender lá, as pessoas vão querer fazer negócios e encontrar outras pessoas socialmente de muitas maneiras, né, certo? E então, à medida que isso se torna cada vez mais, você sabe, né, consumindo o tempo que passamos no mundo real ou no mundo físico tradicional, não há nada de irreal como tal sobre um universo virtual. Na minha visão também é real, mas você sabe o que eu quero dizer, certo? É claro, no mundo físico, e se eu te encontrar na rua e eu sei como você se parece, sei que posso estar bastante certo, a menos que você tenha um sósia, sabe? Que é realmente você, certo? Enquanto que em um metaverso eu poderia ter alguém com um avatar perfeito de você. E provavelmente estaria certo de que era você, mas poderia ser alguém completamente diferente, certo? E então, para isso, claro, você precisa ter alguma possibilidade de identificação, certo? Você precisa ter essa opção para poder provar um ao outro quem somos. Também pode ser que você queira parecer um dinossauro e eu queira parecer um elefante, mas ainda poderíamos provar que éramos Dennis e Lars, certo? E então, quanto mais importante, maior parte da nossa economia, isso se torna
Quanto mais nossas vidas são deixadas nesses ambientes, especialmente para os muito jovens hoje, para quem será uma parte substancial de suas vidas, mais importantes todas essas coisas se tornam. A outra coisa que é muito importante são os ativos lá dentro. Quer dizer, você realmente pode provar que só existe um desses e um desses, ou 100 desses, ou seja lá qual for o número. Hoje não. Se você entra em um jogo, pode comprar extras nos quais eles ganham muito dinheiro, mas você pode ter certeza de que eles simplesmente não imprimem mais 1000, ou que existem mais do que você pensa, certo? Na verdade, há bastante resistência dos grandes editores de jogos porque eles têm essa economia hoje e não veem nenhum benefício particular em um blockchain entrar e mexer com a boa economia que eles têm. Mas os próprios jogadores deveriam exigir isso cada vez mais, né? Eles não estão no momento, o que eu entendo completamente, os publicitários, mas eu realmente não entendo os jogadores, porque alguns desses caras são os mesmos que dizem: ó, estamos tão dependentes de pontos únicos de falhas nos bancos. Dizem que você depende de um único ponto de falha em um jogo, certo? Então, eu teria pensado que eles têm um forte interesse em que a economia se torne mais independente, mais segura, mais protegida desse ponto único de falha com o qual estão agora interagindo, certo? Então, em resumo, eu acho que o metaverso é grande, seja lá o que for, porque haverá muitas tentativas de construir isso e talvez no futuro distante algo se unindo em torno de um metaverso muito grande, mas ainda haverá muitos bolsões laterais, sem dúvida. Mas dentro disso, se tornar muito importante, você precisa de segurança. E, na verdade, temos aqui a oportunidade de ter um mundo muito mais seguro, sabe? Porque podemos saber com quem estamos lidando. Podemos saber se eles possuem ou não possuem as coisas que dizem possuir. Podemos saber que as coisas que eles estão nos vendendo não são falsificadas ou fraudulentas, sabe? Então, na verdade, eu acho que projetos de blockchain bem pensados, eles são um grande potencializador de confiança, faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis para colocar parte de sua economia nessa direção que deveria estar no interesse das organizações comerciais. Eu concordo plenamente, confiança é um elemento-chave. No final, tudo que envolve dinheiro e valor gira em torno da confiança. Acredito que as novas direções dependerão das nossas ações. Se você conseguir mensagem de alguém no Instagram ou Facebook Messenger ou algo assim, é um pouco estranho ou não soa como o amigo que você acha que é. Quero dizer, você vai e verifica isso, certo? Você está preocupado, você pode nem mesmo responder a uma pessoa que você não conhece, certo? Porque você não tem como verificar as credenciais dela. Francamente, isso acontece comigo várias vezes anualmente. Alguém cria um perfil falso no Instagram ou cria um perfil falso no Facebook e eles pegam um pouco do meu currículo e uma foto minha e republicam minhas últimas 10 postagens e então começam a enviar mensagens para meus amigos. Os meus amigos nas redes sociais, as pessoas com quem interajo e dizendo, sabe, tenho uma oferta especial para você, se você me enviar $10, eu te enviarei um Bitcoin ou algo assim, certo? Então, não temos essa confiança hoje e certamente, se eu vejo algo de alguém onde o nome é claramente falso e eles não têm seguidores e foram iniciados ontem, isso é como um sinal perigoso, certo? Então, podemos resolver todos esses problemas. Quero dizer, poderíamos resolvê-los hoje, mas acho que, sabe, uma coisa é quem te escreve no Instagram ou quem te escreve no Facebook Messenger, certo? Mas se você está gastando muito da sua economia e muito do seu tempo em um metaverso ou, nesse caso, em uma das redes sociais, sabe? Nós realmente não podemos fazer isso confortavelmente porque estamos tão incertos sobre o que estamos lidando, certo? Então, estamos inseguros se as pessoas têm os direitos do que estão tentando agrupar. Estamos inseguros se elas são quem afirmam ser, etc., certo? Então, eu acho que temos muito a oferecer a esta indústria a partir do espaço blockchain para tornar todos mais confortáveis interagindo e, portanto, sendo usuários mais ativos e de maior valor econômico para essas plataformas, certo? Sim, eu acho que isso acontece todos os dias. Na verdade, tenho muitas pessoas fingindo ser eu no Instagram. Alguns deles fizeram exatamente o que você disse e tive casos de pessoas vindo até mim
Na verdade, eu enviei dinheiro para um perfil seu. Então isso acontece enquanto falamos, né? E é um grande problema na internet, onde temos a maioria dos bots. Há a briga entre Elon Musk e o Twitter. Mas isso é um grande problema. E é um grande problema para a internet em geral. Entendo que isso é o ideal. Estou ciente do seu tempo e aprecio muito que não nos tocamos. Para concluir sobre o Concordium, qual é a sua visão e a da sua equipe de gestão para os próximos anos? Entendo que você está ocupado. Considerando suas prioridades atuais e futuras, há algo específico que você gostaria de destacar? Acho que meio que descrevi, queremos construir uma infraestrutura realmente confiável que atenda às necessidades das pessoas que querem construir seus próprios casos de uso. Podemos construir alguns casos de uso e estou envolvido em vários projetos, mas realmente quero fornecer uma infraestrutura que, se você for uma corporação ou caso de uso ou o que quer que seja, você pode construir com conforto. E se você sentir necessidade desse aspecto específico de identidade, então a escolha é óbvia, pois ninguém mais oferece isso. Mas minha visão para isso é realmente continuar a construir uma blockchain realmente sólida. Não podemos afirmar que somos a melhor blockchain do mundo, mas certamente temos a ambição de ser uma das melhores e construir algo que possa marcar todas as caixas. Marquei as caixas de sem anonimato, marcar a caixa de escalabilidade, né? Marcar a caixa de ser capaz de passar por um monte de tecnologia, sabe? Marcar as caixas através da ideia de ter responsabilidade, mas ao mesmo tempo privacidade também. Privacidade e anonimato são conceitos distintos, certo? Né? Privacidade eu acho que é quase um direito humano para interações, mas anonimato não é, né? Ou pelo menos você tem que suportar muitas consequências que as pessoas não farão nada com você, certo? Então é isso que estamos tentando fazer e, claro, como uma coisa secundária, estamos tentando fazer as pessoas perceberem que é isso que estamos fazendo, certo? Construir um ecossistema maior, obter mais casos de uso, obter alguns, espero, muitos casos de uso menores e divertidos que fazem muitas das coisas que fazemos hoje, mas também obter alguns casos de uso corporativos realmente sérios que podem mostrar a outras corporações, sabe, ei, aqui está uma maneira que podemos realmente fazer isso de uma maneira distribuída e sem permissão, sem ter todo tipo de preocupação com a tecnologia e a segurança e o risco de reputação, certo? Então, esse é o nosso foco principal na Concordium e, na verdade, estou feliz em relatar que acho que temos um fluxo claramente crescente de casos de uso que começam a ver isso, começam a ver que você também precisa fazer uma diligência prévia no cheque que você usa, sabe? Não é apenas quem te dá a maior concessão, eu vou construir lá, bem, não te ajuda se essa blockchain desaparecer em um ano, certo? Então, estou muito positivo sobre o que estamos construindo, acho que está realmente se desenvolvendo da maneira que queríamos e também estou cada vez mais otimista sobre nossa capacidade de realmente levar essa mensagem às pessoas, mas é claro que há muitas pessoas que estão disputando atenção, então é um mercado altamente competitivo e para nós obter alguns casos de uso de marco real que provam a outras corporações que acredito que isso pode ser muito útil e importante para alguma coisa. Maravilhoso. E eu acho que é uma mensagem poderosa que precisamos no mundo da blockchain. Para terminar, e eu acho que para concluir, eu quero tocar no Sire Capital, que, claro, é uma das suas iniciativas que vem acontecendo desde, especialmente depois que você deixou a Saxo completamente. Não sei se você quer falar um pouco sobre o seu escritório de família e veículo de investimento, o linksidecapital.com. Podemos colocar o link também. Sim, é isso que é. Na verdade, existe há muito tempo, porque é a minha antiga holding, mas quando deixei o banco, pensei que seria melhor dar um up nela e dar a ela a sua própria identidade. Então, a empresa existe há muito tempo, sempre foi o veículo que usei para ter minhas ações no Saxo Bank, etc. Certo? Então, hoje eu meio que a transformei em uma unidade mais operacional, mas ainda é meio que o meu escritório de família, eu diria, onde eu faço investimentos em várias coisas a partir dessa espécie de cofrinho que eu tenho lá. E é onde, se você sabe, você gentilmente mencionou alguns dos meus clubes esportivos e meus restaurantes. E isso tudo fica lá, junto com
uma série de coisas de tecnologia e um número crescente de coisas de blockchain, porque eu estou tentando focar em investir em vários casos de uso de blockchain no momento, porque eu acho que provavelmente é a maior oportunidade agora para colocar alguns navios na água antes que o blockchain realmente decola, sabe? Então é isso. Estou anunciando esta semana. Então, sim, quase estou anunciando aqui, mas que eu aloquei uma parte para casos de uso que quero construir no Concordium, seja como subsídios ou investimentos diretos. Então, alguém está pensando, estou criando este empolgante caso de uso de blockchain. Essa coisa de identidade parece interessante, vou dar uma olhada. Bem, você também pode dar uma olhada lá e pode ter sorte de me inspirar tanto que eu possa ajudar um pouco financeiramente. Mas basicamente é a minha holding para todos os meus investimentos. E eu tenho um fluxo contínuo de ideias para investimentos. Eu recebo muitas pessoas propondo coisas e ocasionalmente eu escolho algumas delas e invisto nelas. Então, se você tem uma ótima ideia ou um caso de blockchain em estágio inicial, fique à vontade para conferir e enviar. Informação necessária. Minha equipe e eu analisaremos isso. Obrigado, e eu vou destacar isso. Para finalizar, já que passamos de 1h30 e quero respeitar o seu tempo, apesar de ter muitas outras perguntas. Temos muitas últimas perguntas. No último, 10 minutos. esta será a última, então. Em termos de como um empreendedor serial e também um empresário de sucesso para jovens empreendedores e líderes de startups, e acho que as pessoas que estão até mesmo procurando soluções em blockchain, porque é a minha comunidade, qual seria o melhor conselho que você daria às pessoas? Porque acho que isso é muito importante para todos nós que estamos ouvindo. Acho que, antes de tudo, você realmente precisa... Quero dizer, supondo que você esteja falando sobre pessoas que querem ser bem-sucedidas e fazer um bom ou até mesmo um grande negócio um dia. Bem, aí eu diria algumas coisas. Você realmente tem que amar o que faz, certo? Você não deveria fazer isso apenas porque acha que isso é muito chato, mas provavelmente vou ganhar muito dinheiro, certo? Porque, em primeiro lugar, vai levar algum tempo antes de você fazer isso. E, em segundo lugar, se você realmente não vive por essa ideia, duvido muito que você será muito bem sucedido. Então, eu acho que mesmo que isso renda menos dinheiro do que tomar um caminho diferente a curto prazo, eu acho que você precisa amar o que faz. Você precisa amá-lo o suficiente para conseguir sair da cama de manhã cedo, mesmo que tenha tido um dia realmente péssimo no dia anterior. Então, escolha algo que você ama e que você pensa realmente te inspira e que você realmente acha que pode fazer a diferença para seus clientes ou para sua comunidade, ou seja lá qual for o seu projeto. Mas você realmente precisa ter um amor profundo por isso, porque haverá dias difíceis e esses você também terá que superar. Em segundo lugar, é preciso ser persistente pelo mesmo motivo. Haverá dias difíceis, e se você recuar toda vez que tiver uma jornada difícil e disser que vai mudar e tentar algo diferente, bem, então você pode apenas esperar pelos dias difíceis aparecerem nesse próximo projeto, recuar disso e ir para o terceiro. E esperar pelos próximos dias difíceis, você tem que realmente acreditar em algo e amar o que está fazendo, ser persistente também quando as coisas não estão tão boas, né, sabe? Terceira coisa que é muito impopular quando digo isso nas escolas de negócios, mas que falo ocasionalmente, e você provavelmente está com alguma ideia de que vai fazer algo diferente, ou melhor, ou disruptivo, ou qualquer senha que possamos pensar, mas se você não sabe absolutamente nada sobre aquele negócio a partir da experiência prática, eu diria que suas chances de sucesso são bastante limitadas, certo? Eu acho que se há algo que você realmente quer trabalhar, ou vá e faça o trabalho duro de conseguir um emprego nessa indústria por alguns anos, e se você já tem, foque em algo que você sabe, porque as pessoas que você está tentando interromper não são idiotas, sabe? Né? Elas não vão ficar deitadas de costas e apenas dizer, ó, alguém veio com uma ideia disruptiva e eu vou me deitar e morrer. Seu
Você pode não ganhar tanto dinheiro como ter um bom emprego no início, você pode nunca, mas você ainda pode ter um tempo melhor porque é uma pessoa livre, toma suas próprias decisões e você trabalha com algo que você quer trabalhar, que você pode ter um impacto. Então, se você tem a parte do estômago e você deve ter o estômago e a persistência, então dê uma chance, sabe? Se você acha que isso é um pouco arriscado demais para mim, não há nada de errado em ter um bom emprego e a maioria das pessoas no mundo tem um. Espero que algumas delas estejam felizes e realizadas. Então você precisa ter estômago para isso, mas se tiver e estiver preparado para correr alguns riscos, então é ótimo para ser o mestre do seu próprio destino, se assim quiser. Isso é maravilhosamente inspirador. Muito obrigado. Eu respeito e sou muito grato por ter você aqui. Acho que provavelmente vou repetir mais uma vez na parte técnica da sua equipe no futuro, mas eu realmente aprecio o seu tempo. Foi um momento muito inspirador e já se passou 1 hora e meia. Acho que tenho perguntas para mais 2 horas, mas provavelmente faremos isso acompanhado de um bom vinho ou algo assim no futuro próximo. Muito obrigado, Lars. Obrigado por me receber e boa sorte. Muito obrigado. Obrigado.